vai ser um baita de um susto quando Deus fizer essas duas coisas acontecerem na sua vida e Deus manda dizer assim: se prepare. Se prepare, porque você vai ver tudo na sua vida vai começar a mudar. E Deus manda dizer assim: vai ser uma surpresa tão tremenda quando Deus fizer essas duas coisas, porque papai me disse que tem sonho, que você sonhou, que ainda não se realizou. Mas que Deus manda dizer assim: nunca é tarde para viver o sonho de Deus. Mas que Deus manda dizer assim: nunca é tarde para viver o projeto que Deus projetou. Nunca é tarde para viver o propósito de Deus que Ele separou para você viver. Nunca é tarde para recomeçar a jornada da vida, em detrimento a promessas, em detrimento a planos de Deus. Deus mandou liberar uma palavra poderosa para alguém que chegou aqui. Deus mandou. Talvez você não estivesse esperando essa mensagem chegar na telinha do teu celular, mas nada acontece do jeito que a gente espera. Nada na nossa vida acontece do jeito que a gente imagina. Na maioria das vezes, Deus ele faz acontecer para gerar espanto, para gerar surpresa, porque Ele age no de repente. Lembra de Paulo e Silas? Olhe para cá, preste atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, você vai encontrar uma situação um tanto quanto inusitada no que diz respeito à surpresa de Deus. Porque talvez você esteja em um ambiente em que você não esperava estar. Talvez você esteja passando por circunstâncias que você não esperava passar por elas. Talvez Deus tenha permitido você enfrentar lutas que tu nunca imaginou que tu ia enfrentar. Mas tudo faz parte de um grande propósito. Porque o Deus que você serve, Ele conhece cada cenário que Ele permite você entrar. Muito antes de você entrar, Deus já conhecia o cenário. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo e Silas é levado para dentro de uma prisão romana. É jogado como criminosos dentro de um cárcere, com as mãos e os pés acorrentados, depois de levarem uma série de pancadas, serem maltratados, feridos devido a uma situação que não é motivo para ninguém. Não é motivo para ninguém ser castigado como eles foram. Aí a Bíblia diz que está lá Paulo e Silas dentro de uma prisão, tratados como criminosos, maltratados, sofrendo, cheio de dores devido à situação que havia acontecido. A palavra do Senhor diz que por volta da meia-noite, e esse horário é um horário em que muita gente está dormindo. Quando chega a meia-noite, tem muita gente com a cabecinha no seu travesseiro, indo dormir. Mas a Bíblia diz que no horário em que muita gente já está dormindo, outros estão se preparando para dormir, tinha dois homens com o corpo ferido,
com corrente nas mãos, corrente nos pés, sangrando, com cortes no corpo, chorando de dor. Mas por volta da meia-noite, o que eles fizeram? Foram dormir? Não. Ah, pastor, talvez eles foram reclamar? Também não. Ah, pastor, mas talvez eles foram murmurar com Deus? Não. Talvez eles foram pedir socorro e pedir clemência para os romanos? Não. Eles foram adorar e orar a Deus. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que abalou os alicerces da prisão, de forma que soltaram-se todas as cadeias e as portas de todos os presos se abriram naquele exato momento. Tem momento que você não entende o que acontece, o porquê que aconteceu e o porquê que você entrou e passou por determinados processos. Ai, mas deixa eu te dizer uma coisa. As circunstâncias da vida não foram feitas para eu entender. As circunstâncias da vida não foram feitas para eu aceitar. Foram feitas para eu viver. E Deus está dizendo hoje: se prepara, porque você vai viver um de repente, em meio a esse processo que você se encontra hoje. Se prepara, porque você vai viver o sobrenatural em meio a esse processo que você se encontra hoje. Deus está dizendo assim: eu estou com a minha mão estendida para fazer o que muitos não esperam. Porque vai ser um baita de um susto, não vai ser só para você não. O susto vai ser grande porque vai alcançar muita gente. Paulo e Silas, quando eles estavam orando e clamando a Deus, cantando louvores a Deus, eles não esperavam que a prisão tremesse, que as portas se abrissem, que as cadeias se quebrassem. Porque que louvor é esse, que oração é essa que parte cadeias, que quebra grilhões, que estremece o chão da prisão? Que louvor é esse? Que ocasiona um terremoto? Que adoração é essa? E Deus está dizendo: você nem espera para ver o que vai acontecer. Escute, talvez você não esteja esperando a surpresa, talvez você não esteja esperando pelo milagre, pelo sobrenatural de Deus, mas Deus está dizendo: o que Ele vai fazer vai ser para mostrar para você que Ele conhece a tua vida, que Ele sabe tratar, que Ele sabe cuidar, que Ele sabe curar, que Ele sabe renovar, que Ele sabe operar no meio do processo, no meio da dor, no meio da lama, no meio da exaustão, do cansaço, no meio das feridas, das mágoas. Ele conhece, Ele sabe. Ele trata, Ele opera, Ele trabalha, Ele conforta, Ele conforma. E Ele está dizendo assim: vai ter cura, vai ter renovo, vai ter tranquilidade e paz para a tua alma. Porque é em Jesus, é através de Jesus que você encontra paz e descanso para a sua alma.
O teu fardo pode estar pesado hoje. O jugo pode ter vindo como uma pancada para te derrubar, mas Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vejo uma mão hoje estendida em tua direção. Eu vejo uma mão, Deus, estendendo hoje em tua direção, dizendo assim: vou erguer, vou restaurar, vou transformar, vou curar, vou abrir o caminho, vou conduzir, vou trilhar contigo esse caminho. Um caminho que tem tropeços, que tem barreiras, que tem pedras, trampos e barrancos. Mas de uma coisa, Deus, Ele garante para você que você não vai caminhar sozinha. Que você não vai caminhar sozinha. Que por mais que você se sinta sozinha, há um Deus que nunca vai te desamparar. Há um Deus que nunca vai te deixar na mão. Há um Deus que faz questão de segurar na tua mão hoje e dizer: caminha, caminha, guerreira, porque vai valer a pena. Porque vai valer a pena. E eu repito hoje, vai ser um baita de um susto. Eu quero estar apresentando você a Deus. Eu quero orar por todos que chegaram aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você. É uma pergunta simples. Uma pergunta humilde e uma pergunta simples. Já teve momentos da sua vida em que você pensou em parar? Já teve momentos da sua vida em que você pensou em desistir? Teve? Em que você achou que não teria força e pensou: agora já era. Já passasse por esses momentos? Escute, porque Deus falou para mim de você. E Ele disse que muitas das vezes você, em momentos de angústia, de solidão e desespero, você disse assim: Deus, eu preciso de força. Deus, eu estou cansada. Deus, eu estou cansado. Deus, eu não sei se eu vou suportar. Teve momentos que você falou para Deus. Não é verdade? Se for mentira, pode falar aqui: pastor, isso aí é mentira. Não tem problema, você pode ignorar, procurar outra coisa. Agora, se for verdade, confirme aí do lado, digita aí: pastor, tudo que o Senhor está falando é a mais pura verdade. Eu sei porque Deus falou comigo. E Ele me pediu para colocar e apresentar a sua vida em oração diante dEle. Então, nesse momento, eu quero pedir para você colocar aqui o seu nome, o seu pedido de oração, que eu quero estar apresentando você. Diante do altar de Deus, eu quero colocar você debaixo de minhas orações. Ainda nesse vídeo, até o final do vídeo, eu estarei ministrando orações poderosas, apresentando você, clamando pela tua vida. Por isso é importante você colocar o nome, se quiser colocar o nome de alguém, o pedido, um projeto seu, que eu creio que vai estar nos pés do Senhor e Deus vai colher, vai receber, vai curar, vai responder. Porque eu sou um mero instrumento e servo de Deus. Se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus, porque já teve tantos momentos na minha vida que eu achava, que eu pensava que eu não teria mais força de abrir a minha boca para falar de Deus. Sabia que não era para mim estar aqui, mas foi a graça de Deus que me segurou, que me resgatou, que me levantou e que me deu força
condições, direção, para poder continuar anunciando e falando o nome de Deus. Foi a graça de Deus, foi. Degalamando mineria la minha façure mindagia sé. Foi a graça de Deus que me deu capacidade para continuar de pé. O rebendergia fode minagacia. Foi a presença de Deus, foi a unção de Deus que me deu capacidade para continuar lutando, pelejando, tratando, trabalhando. Se eu estou aqui, é porque eu sou um testemunho vivo e Deus disse assim: Samuel, fale para essa pessoa que ela vai ser um testemunho vivo. Muitos incrédulos, quando entraram nessa mensagem, eles fizeram isso, ignoraram. Mas papai disse: Samuel, já escolhi a dedo a pessoa certa. E essa pessoa é você. Está preparada para viver o milagre? Porque vai ter milagre. Porque vai ter surpresa. Eu vou repetir mais uma vez, vai ser um baita de um susto. Depois que Deus fizer duas coisas na sua vida, na sua casa, no seu lar. O susto não vai ser só de você, vai ser de muitos. A surpresa, porque tem gente que vai ficar de boca aberta, sabe por quê? Porque aqueles que olham para você, analisando você no que diz respeito ao contexto imaginário, no que diz respeito à limitação da visão humana, quando muitas pessoas olham para você, ela analisa você de acordo com aquilo que parece, analisam você de acordo com aquilo que parece ou com o que acham sobre você. Mas ninguém, repito, ninguém vai ver você do jeito que Deus te vê. A palavra do Senhor diz: Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus conhece o coração. Quem olha para você por fora, pensa que você é fraca, desprezível, cansado, fracassado, um Zé Ninguém. Tem gente que olha para você por fora e não dá nada por você. Perde por esperar e nem imagina o que está por vir. É por isso que vai ter surpresa. Porque tem gente que espera ver você na lama. Tem gente que acha que você não vai sair do lugar. Tem gente que até torce para que você permaneça sofrendo, ou que você caia, que você quebre a cara. É por isso que vai ser um baita de um susto. Para você vai ser um susto de surpresa e alegria. Porque tem hora que acontecem coisas na nossa vida que a gente não espera, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para a alegria quanto para a tristeza. Tem hora que a gente passa por situações e acontecem coisas que a gente não esperava. Mas Deus está dizendo: isso que vai acontecer é algo que tu nem imaginava, mas vai ser para o teu bem. Vai ser para o teu melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem o melhor preparado para a sua vida, por mais que você não entenda. Mas os critérios de Deus não foram feitos nem para você e nem para as pessoas entenderem. Deus pode sim te explicar mais na frente. Mas o processo foi feito para a gente passar, para a gente viver, para a gente enfrentar e para a gente vencer. Os processos da vida foram feitos para eu ultrapassar. Chegar lá na frente. Segurar com as minhas mãos a minha vitória. E é por isso que Deus está dizendo hoje: eu vou surpreender a você e a muitos que quando apontam um dedo para você, apontam um dedo com um tom de
julgamento e condenação. E Deus está falando hoje para alguém que chegou aqui. Prepare o seu coração, porque você vai viver o reviravolta de Deus. Prepare o seu coração, porque você vai viver uma jornada em que Deus te colocará no centro da vontade dEle. Em que Deus fará de você não só um espectador, mas um participante das promessas. Porque tem gente que vive a vida como espectador, assistindo pessoas vivendo, pessoas crescendo, em vez de lutar pelo seu próprio crescimento, pelo seu sonho, pelos seus projetos, luta para derrubar as pessoas, porque acha, se eu não consigo, também fulano não vai conseguir, eu não vou deixar. Tem gente que a vida é assim. Tem gente que na vida o fulano é assim. Se eu não conseguir, eu também não vou deixar ele ou ela conseguir. Tem pessoas que, em vez de ver o crescimento do próximo e servir de incentivo para ele também correr atrás, não. A inveja acaba sendo maior. O orgulho acaba sendo maior. A revolta, o sentimento contrário para querer derrubar o irmão, o próximo, é maior. E Deus está dizendo assim: a tua vida está na mão de Deus. Não tem quem toque sobre a vida daquele que está guardado. O apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo falou: se Deus é com você, quem vai ser contra você? Isaías, ele chegou a dizer assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e te digo, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Não existem circunstâncias, situações e pessoas que consigam arrancar você da promessa que Deus projetou, que consigam interferir naquilo que Deus começou na sua vida, que consigam atrapalhar o projeto de Deus de se concretizar. Daramanagasebe calamando que assai. Não existe pessoa nessa terra capaz de impedir a obra, o projeto de Papai do Céu na sua vida. Lebori andarai serei que amante que amandori mandagasé. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai fazer você entender que Ele está trabalhando, que Ele está conduzindo, que Ele está aperfeiçoando. Porque quando as coisas parecem que estão dificultando, é o Senhor vindo atrás dizendo: eu estou trabalhando para moldar. Porque quando tudo parece que vai desmoronar, e Deus se apresenta e começa a mostrar, a se revelar, a dar vitória, a consertar, a abrir caminho, a melhorar a situação e fazer a gente viver uma virada. Deus está dizendo hoje: você vai viver a melhor fase da sua vida. Vai ser um baita de um susto quando Deus fizer essas duas coisas primeiro. Deus está dizendo para você: você não foi chamado para ser empregada, você foi chamado para ser patrão, para ser patroa. Você não foi chamado para trabalhar para os outros, foi chamado para trabalhar para você mesma. Primeira coisa que Deus vai fazer é colocar sobre a tua administração uma bênção financeira que Deus vai fazer você gerenciar e administrar. Porque eu vejo você
crescendo tanto no que diz respeito ao âmbito financeiro que muita gente vai começar a se perguntar se é verdade mesmo o que está acontecendo, porque você não vai precisar sair espalhando a própria notícia sobre você. Ela vai se espalhar por ela mesma, ao ponto de muita gente ficar assombrado, abismado e assustado. Porque quando souberem, fulano prosperou, cresceu, vão dizer assim, é mentira. Tem alguma coisa estranha aí. Deus está dizendo, se prepare para tu ver o teu nome sendo soprado nos 4 cantos dessa cidade. Porque eu vejo você pegando a chave da vitória, sendo requisitada, respeitada, admirado e procurado por pessoas que vão te procurar para pedir perdão. Tem gente que o susto vai ser tão grande que vai dizer assim, eu preciso me redimir com essa pessoa. Segunda coisa que Deus manda dizer, que Ele vai fazer acontecer na tua vida, é realizar um sonho que você tem. E Deus manda dizer assim, arrume as malas, prepara a bagagem, porque você vai viajar. Tem alguém que chegou aqui que Deus me disse, está preparado por Deus. Uma viagem foi preparada por Deus. Tem alguém que chegou nesse vídeo que Deus me disse, você vai viajar. E a viagem já está pronta por Deus. A viagem já está preparada pelo Senhor. E não tem quem possa impedir você de chegar na onde Deus projetou, porque eu vejo você indo em lugares que tu nunca pensou que tu chegaria, mas você sonhou. E quem dá recurso, condição, meios e direcionamento é Deus. Deus manda dizer assim, se prepare, porque Deus vai te ensinar muita coisa na vida. Vai ser lindo, vai ser grande o trabalhar de Deus. Escute, porque Deus manda dizer assim para você hoje. Vai demorar para cair a ficha de muita gente ao teu respeito. Vai demorar para cair a ficha de muita gente. Porque Deus me disse aqui, Samuel, fale para esta pessoa que chegou aí. Escute, que tem 3 pessoas que vão te procurar para te falar algo. Agora, nesses próximos dias, Deus falou para mim, tem 3 pessoas que vão te procurar para te falar algo. Agora, nesses próximos dias, se prepare, porque você vai ser procurada. Ai, meu Deus do céu. Você vai ser procurado. Tem gente que quando vê Deus abrindo o caminho, fazendo você prosperar, fazendo você crescer na vida, vai dizer assim, eu preciso ir atrás de fulana, de fulano. Eita, que Deus tremendo é esse? Prepare o culto de ação de graça, prepare o testemunho, você crê? Então entre aqui agora nos comentários e digita assim, eu creio que eu vou viver a melhor fase da minha vida. Já clica no coraçãozinho, clica no joinha para dar uma força para essa mensagem. Escuta, se eu fosse tu, eu deixava salva essa mensagem, porque depois que as coisas começarem a acontecer, começarem a dar certo, começarem a mudar, tu começar a crescer, prosperar, tu vai ter que voltar aqui para agradecer a palavra que Deus te deu, porque essa mensagem vai servir de testemunho para você. Porque Deus me disse, Samuel, a surpresa vai ser grande. Vai cair a ficha de muita gente. E pasme, até no meio da família. Até no meio daqueles que tu nem esperava, porque tem gente que fazia da tua vida um inferno. E eu vejo batendo na porta da tua casa.
Escute, porque o Senhor é aquele que se encarrega de fazer o marketing da nossa vida. É como eu digo e continuo falando e sempre vou dizer. Não precisa a gente se espernear para sair contando. Não precisa a gente se afobar para ir, eu vou ter que contar. Porque quando acontece coisa boa na nossa vida, é natural a gente ficar tão alegre ao ponto da gente querer contar, compartilhar. Da gente querer espalhar a notícia. E Deus está dizendo, você não vai precisar espalhar, contar para ninguém, porque o próprio Deus vai se encarregar de divulgar a sua vitória, a sua notícia, no que diz respeito àquilo que Deus fará acontecer na sua vida. Não vai ser necessário você sair espalhando, porque quando você pensar que você vai na casa de fulano, vai atrás de ciclano para dizer, eu venci, fulano vai dizer assim. Vai olhar na tua cara, vai dizendo assim, fiquei sabendo da tua vitória. Tem gente que já vai chegar parabenizando e você vai dizer, poxa, como você ficou sabendo? E eu vejo gente dizendo assim, me contaram, fiquei sabendo. O assunto do momento, só o que falam é sobre isso. Sobre o que Deus fez e tem feito na sua vida. E Deus está dizendo hoje para você, tem gente que vai querer voltar no tempo, vai bater um remorso, porque no que diz respeito à jornada da vida, você sabe o que é passar por rejeição. Você é uma pessoa que tem experiência no que diz respeito a traições, a abandono, a rejeições. E eu vim aqui para orar por você. Aqueles que já entraram aqui, ainda não colocaram o seu pedido, o seu nome, coloque o seu pedido, coloque o seu nome. Se quiser apresente algo, um projeto seu, que daqui a pouquinho eu vou estar orando para Deus confortar o teu coração, te fortalecer. Para Deus pegar cada pedido e responder com a graça e com a vontade dEle para surpreender você. Os incrédulos, eles não dão valor, mas você é diferente. A palavra do Senhor diz, se credes, verás a glória de Deus. E eu tenho certeza que existe fé no teu coração. Porque se tem algo que incomoda muita gente, é a sua fé. Se tem algo em você que incomoda e que desperta em muita gente, revolta, raiva, desespero, vontade de tentar se levantar contra você, é muita gente, a tua fé incomoda muita gente. Mas tem outra coisa que existe em você também, é um brilho que existe em você. Tem gente que quando olha para você, nota que existe algo diferente em você. Mas sabe aquelas pessoas que não dão o braço a torcer? Bem assim é com muita gente. Que não tem a capacidade de reconhecer que você é diferente, mas pelo contrário, acha que você é um Zé Ninguém da vida. Mas Deus está falando, Samuel, essa pessoa que chegou aí é uma pessoa que tem muita experiência no que diz respeito a sofrer, a passar adversidades, a enfrentar terremotos, situações complexas, tempestades da vida. Tu sabe o que é perder, o que é ganhar, mas quando se trata de experiência, tem mais experiência em perdas, em abandono, frustração, traições. E às vezes até o que aconteceu lá no passado fez você ficar meio que traumatizado, com medo de às vezes tomar decisões. Deus está dizendo hoje, não tenha medo de tomar decisões que Deus colocar no teu coração, de tomar iniciativas que Deus colocar na tua mente, na tua alma e no teu coração. Não tenha medo de tomar decisões que Deus
te colocar no coração. Não tenha medo. Então somente faça, siga em frente, confie. E acredite que aquele que colocou o projeto, que fez você sonhar, que fez promessa, que lançou uma palavra, é aquele que se responsabiliza pela tua vida. Aquele que se levantou por você para fazer promessa, para fazer projeto e para falar contigo, é aquele que se responsabiliza para que tudo na tua vida dê certo. A partir de hoje, Deus manda dizer assim: vai dar certo. Vai dar certo. Deus está dizendo: vai dar certo. Vai ser lindo a obra que Deus vai fazer. E eu vejo Deus colocando duas coisas em tuas mãos. Tu vai viajar, vai andar de avião, vai ir para estados, até para fora do Brasil você vai, porque eu vejo você fazendo mentorias, participando de palestras, pegando diplomas. E eu vejo Deus colocando duas coisas em tuas mãos que mudará por completo a tua vida. Porque papai é assim. Papai pode permitir a prova. Mas o apóstolo Paulo chegou a dizer assim, que Deus não dá carga, não permite peso que a gente não consegue suportar, porque aquilo que a gente carrega é porque Deus viu em mim e você capacidade para a gente carregar. Porque aquilo que Deus confere e confia sobre a nossa vida é o que Ele nos deu capacidade para carregar isto. E Deus está dizendo hoje para você: Deus permite a prova, Deus permite o peso, Deus permite a luta, Deus permite o sofrimento, para a gente entender lá na frente que nada da vida acontece de mãos beijadas. A gente tem que correr, tem que pagar um alto preço. E quando chegar lá na frente, você vai dizer assim: eu venci, eu conquistei, eu alcancei, graças à promessa de Deus, graças ao projeto de Deus. Eu consegui, eu conquistei, eu cheguei lá. Tu vai olhar para Deus e vai dizer assim: Deus me ajudou a chegar lá. Eu vejo você viajando, andando de avião, indo para outros países. Escute, porque Deus manda dizer assim: a sua vida vai ser corrida, a sua vida vai ser uma loucura, no que diz respeito à correria que você vai ter, mas é algo bom, porque você vai ser uma pessoa ocupada, importante, respeitada, requisitada e admirada por entre muitos. E ainda digo mais hoje, como eu falei aqui, tem gente que vai querer voltar no tempo, tem gente que vai dizer assim: como eu queria voltar atrás e ter ajudado fulano, ter estendido a mão. Vai bater remorso. Queria voltar no tempo para fazer diferente. E Deus está dizendo assim: tem gente que Deus vai deixar se aproximar de você, porque Deus vai te usar para ajudar muita gente. Deus vai te usar para curar outras pessoas. Porque Deus manda dizer assim, que as bênçãos que Ele confere na sua vida não é para gerar vingança nos outros, não. Muito pelo contrário. É para tanto você quanto os outros entenderem que Deus não depende da palavra de ninguém. Que as palavras dos outros, as circunstâncias da vida, não definem quem você é, quem você vai ser, e nem muito menos aonde você vai chegar. É Deus dizendo hoje: eu vou deixar muita gente chegar até você, porque Deus vai te usar para curar muita gente, para ajudar muita gente que se feriu, que às vezes não acreditava nem em si,
nem na própria vida, nem no próprio sucesso, e às vezes, devido a tantas feridas, tantas frustrações, o fardo que carregou de não acreditar em si mesmo, fez com que não acreditassem também em você. E a palavra do Senhor diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Porque Deus, ele é um Deus que ele tem tolerância. A Bíblia diz que Deus, ele é tardio em irar-se e é rico. É rico em perdoar. É grande em bondade e benignidade. É um Deus que sabe estender a mão. Por mais que a gente falhe, fracasse, tombe, quebre a cara, erre, Ele sabe estender a mão para erguer o caído. Eu vejo 3 pessoas te procurando. Primeira pessoa que eu vejo te procurando é uma pessoa da sua família que vai te procurar para pedir perdão a você. Porque vai ver que Deus, ele vai te levantar como coluna no meio da tua parentela. Porque Deus não vai fazer a obra na tua vida para ficar resumido a você, não. Tem muita gente da tua família que vai ver você como coluna, e Deus me disse que tem uma pessoa que vai te procurar para desabafar com você. E você vai ser usado por Deus, vai ser usada por Deus para orar. E através de você vai ter cura, vai ter perdão e liberação. Segunda pessoa que eu vejo é uma pessoa que se intrigou de você. Uma pessoa do seu passado. Que Deus vai trazer essa pessoa para a tua vida. Que vai quebrar os laços de intriga. E eu vejo essa pessoa voltando a falar contigo. E ainda vai ser uma pessoa que vai querer caminhar com você. Porque Deus me disse, vai aprender muito com você. Vai aprender muito com você e vai ser uma pessoa que Deus colocará na tua vida para te auxiliar e te ajudar muito. Deus manda dizer para você. A terceira pessoa que Deus me disse que Ele vai colocar na tua vida é uma pessoa que vai te dar apoio moral, financeiro e espiritual. Deus está colocando no teu caminho. Deus manda dizer assim, tem alguém que Deus fará ir até você. Porque essa pessoa vai ser uma pessoa crucial para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, porque Deus é aquele que se encarregará de colocar a pessoa certa no teu caminho, para auxiliar na tua vitória. Porque quando Deus quer, Deus dá estratégia, cria meios, promove as condições e dá vitória para o servo, dá vitória para a serva dele. E Deus manda dizer assim, vai cair a ficha de muita gente. Eu vejo Deus colocando a chave da conquista nas tuas mãos. E eu vejo Deus colocando o contrato. Contratos para você assinar. E é aqui que eu pergunto para você hoje. Você crê que Deus, ele vai te levar para um novo patamar? Para um novo diferencial na sua vida? Para uma nova jornada? Uma nova trajetória? Então eu quero que você repita comigo hoje 3 frases. Só quem puder já clica aqui, nos comentários e repita ou escreva essas 3 frases. Salomão, ele chegou a dizer assim: a boca, ela profere aquilo que diz respeito ao coração. Porque da boca saem palavras, tanto para o bem quanto para o mal, porque a palavra ela tem peso. Tanto para amaldiçoar quanto para abençoar. Então hoje utilize o peso da sua palavra de forma positiva, para atrair positividade para a sua vida. Repita comigo 3 frases. Primeiro, você vai repetir comigo hoje: nada vai me impedir de viver o que Deus planejou. Repita comigo: nada vai impedir de viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. Segunda coisa,
Eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Você é mais do que vencedora. Repita comigo uma terceira coisa. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Repita, eu não vou desistir, eu não vou parar. Porque essa é a certeza que você tem que colocar no teu coração. De que nada vai parar você. De que nada vai te interferir. De que nada vai atrapalhar o teu caminho, a tua jornada, o teu crescimento. Nada nem ninguém vai interferir no que Deus começou. No que Deus iniciou na sua vida. Eleri alabadaragas, seremenagas sob calamandarai. Escute com muita atenção, guerreira. Ou guerreiro de Deus. Olhe para cá. Preste atenção. Tu nem perde por esperar o que está para acontecer. Porque vai ser um estrondo. Vai ser uma explosão de milagre. Eu quero preparar você. Eu quero orar pela tua vida. Só quem puder. Clica no joinha, no coração. Deixa aquele mimo. Eu gostei demais. Prepara a tua alma. Una a sua fé com a minha. Que agora eu quero entregar. Cada nome, cada pedido. Eu quero fazer essa oração de fortalecimento. Para preparar você para um cenário de vitória que Deus colocará você. Então separe esses segundos agora para orar comigo. Pai. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor. O Senhor sempre nos dá. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Deus, eu quero te apresentar esse homem, essa mulher que me assistiu. Que me ouviu até agora, para que o Senhor possa tratar com esse coração, curar, renovar, libertar, fortalecer, levantar, proteger, abençoar, abrir porta e sarar a ferida. Foram escritos, comentados aqui, Senhor, nome de pessoas que eu não conheço, mas o Senhor conhece, projetos que eu não entendo, mas o Senhor entende. Planos, pedidos de oração que eu não tenho poder para resolver, mas o Senhor tem. Então, eu entrego cada um. Pedido, projeto, nome, pessoas, tudo eu entrego em tuas mãos. Coloca aos teus pés para que o Senhor possa recolher, receber, responder com glória, com milagre e fazer o teu querer e a tua vontade para que essa pessoa se surpreenda. Porque o que prevalece sempre, Senhor, é a tua vontade. O Senhor é perfeito. Eu apresento, Senhor, o teu servo. Eu apresento a tua serva hoje, crendo no melhor de Deus para cada uma dessas vidas. Obrigado por tudo. Obrigado por cada palavra. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor proporcionou para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Receba com fé e deixe salve. Abençoe outras vidas. Mande para mais corações essa mensagem. Se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de seguir o nosso perfil. Escute, se esse vídeo chegou para você antes do dia 7 de maio de 2025, prepara o seu coração, porque Deus me trouxe aqui para liberar 4 palavras proféticas para a tua vida até o dia 7 de maio. Deus manda dizer assim: comece a preparar o teu coração. Porque essa primeira semana do mês de maio, Deus, Ele manda dizer que tem decreto de Deus. Os primeiros 7 dias desse mês, Deus manda você se preparar, porque Ele já tem preparado o melhor para a tua vida. Porque às vezes a palavra de Deus é que Ele está preparando
Às vezes a palavra de Deus é que vai ser preparado. Mas Deus não vai preparar coisa nenhuma. Deus não está preparando, não. Deus já preparou. Já está pronto. Deus já reservou. Deus já arquitetou o projeto, a promessa, a surpresa, o milagre. E Ele ainda manda dizer para alguém que chegou aqui: prepare o seu coração. Eu não sei o dia nem o horário. Eu não sei a data que essa mensagem chegou até você. Eu não sei qual o momento da sua vida que você está ouvindo. Já me confirma aqui do lado. Confirma aqui do lado o dia e o horário que você está ouvindo essa mensagem. Porque eu vim aqui na condição de profeta. Eu vim aqui na direção de Deus, na condição de mensageiro, para dizer para você que o Senhor, Ele te escolheu para viver a surpresa. Para dizer para você que Deus escolheu você para viver um milagre. Para viver o extraordinário que o Senhor decretou. Que o Senhor declarou para a sua vida, e o Senhor manda dizer assim: filha, filho, já faz tempo que Deus queria falar isso contigo. Já faz tempo que Deus queria decretar isso para a tua vida. Mas só que foram lutas, não é verdade? Foram pelejas. Foram adversidades por cima de adversidades. Tempestades por cima de tempestades que se levantaram contra você para tentar te derrubar. Para tentar oprimir o teu coração, para tentar fragilizar a tua alma. E Deus é aquele que Ele sabe como acalmar a tempestade. Como confortar um coração fragilizado. Como levantar aquele que foi caído. Como erguer o coração daquele que está com a sua autoestima derrubada. Porque tem gente que Deus me disse que chegaria aqui com a sua autoestima totalmente desestruturada. E Deus está dizendo hoje para você: eu vou estruturar a tua fé. Vou te levantar desse chão. Vou trazer ânimo para você como nunca antes. Porque o Senhor é aquele que tem uma palavra que traz cura, que traz renovo, que traz fortalecimento e que mostra para você que a sua vida não está à deriva da vontade do inimigo. A tua vida não está à deriva da sorte ou do vento. Tu não está jogada, tu não está jogado. A sua vida está no controle da palma da mão de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas na nossa vida, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A palavra do Senhor, ela é bem clara, bem concisa, quando diz que todas as coisas elas contribuem para um bem. E eu creio que o Senhor, Ele tem um bem maior projetado para você. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo lindo, um plano maravilhoso, uma promessa sobrenatural e extraordinária para liberar sobre a tua vida, para liberar sobre a sua casa, para fazer você entender que o Senhor, Ele tem planos, tem projetos maravilhosos para você viver, que talvez você hoje não compreenda o porquê de tanta turbulência, o porquê de tanta tempestade, o porquê de tanta adversidade, mas o Senhor, Ele é aquele que vai te fazer viver todos os processos. É aquele que vai te fazer passar por todas as circunstâncias e chegando do outro lado, dando glórias a Deus. Porque o projeto de Deus não é que você se detenha no meio da caminhada e acabe parando. O projeto de Deus não é que você desanime no começo da luta. O projeto de Deus não é que você pare já pertinho do final, não. O projeto de Deus é que você inicie, que você enfrente, que você passe pela barreira, pela situação e chegue do outro lado, de posse da vitória, cantando, exaltando e glorificando aquele que tem todo o poder para mudar a tua vida, para mudar a tua situação. E eu vim aqui hoje na direção de Deus, para liberar de Deus para a tua vida hoje o decreto dele, a palavra profética de Deus,
Porque o Senhor disse para mim, Samuel, essa pessoa precisa muito ouvir esse recado. Quase que eu não chego aqui. Quase que eu não vinha, porque o Senhor, Ele é aquele que sabe, às vezes, como se encontra o nosso coração. E eu não estava muito bem no que diz respeito ao cansaço. Eu não estava muito bem fisicamente para vir aqui gravar esse vídeo. E Deus me disse, pegue o teu celular, se levante desse sofá, erga a tua cabeça, lava o rosto, escova os dentes, beba um copo com água, lave a cabeça e vá gravar esse vídeo, porque você precisa falar o que eu vou te mandar. E eu vim aqui na certeza de que Deus, Ele marcou o encontro com um sonhador, com uma vitoriosa. Eu vim aqui na certeza que o Senhor é aquele que já tem tudo nas mãos preparado. É aquele que já tem tudo reservado, já tem tudo arquitetado e não tem ninguém que impeça, porque até hoje tentaram tirar da tua mão. Até hoje tentaram atrapalhar você. Até hoje tentaram te desmotivar, porque nas lutas, nas situações da vida, nas tempestades da vida, tudo que a gente precisa é de uma palavra de incentivo, de uma mão amiga, de alguém para dizer, você vai, você chega, você consegue. Mas em vez da gente encontrar alguém para estender a mão, a gente só encontra palavras contrárias, pancadas, situações adversas, pessoas se levantando de um lado, se levantando do outro, pessoas querendo ver o nosso mal. É muito difícil a gente encontrar alguém que acredite, que torça pela gente. E tudo que muitas das vezes a gente queria era só um abraço, um incentivo, alguém para apoiar. E Deus disse para mim, Samuel, essa pessoa que chegou aqui é uma pessoa que tem experiência no trajeto da vida, no que diz respeito a ser perseguida, ser perseguido, passar por lutas constantes, guerras espirituais, receber pancadas que você não merecia receber. E eu vim aqui para dizer para você se preparar. Eu não sei a hora nem o dia que você está ouvindo essa mensagem, já confirmei do lado, digite aí o dia, digite o horário, que eu quero estar abençoando a tua vida e orando também por você daqui a pouquinho. Pegue o teu copo com água. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar este copo com água e você vai deixar aí separado. Você vai deixar no seu cantinho separado aí, que daqui a pouco nós vamos estar orando, consagrando a água e bebendo da água consagrada, que a gente vai estar apresentando e consagrando a Deus, porque a partir do momento que você beber, eu creio que Deus vai te fortalecer, vai curar e vai renovar a tua alma e o teu espírito. Porque não é a água que faz, a água é só um símbolo. O que faz mesmo é a unção e a presença de Deus que vai se materializar através desta água dentro de você. Você vai fazer o seguinte agora, coloca o teu nome, digita o teu pedido de oração, o nome de alguém que você quer apresentar, o nome de um familiar, um projeto, um sonho teu. Se você quiser, apresente algo que você deseja que Deus faça por você. Que daqui a pouquinho, ainda nesse vídeo, eu estarei unindo a minha fé com a tua, colocando nas mãos de Deus, entregando nos pés do Senhor. Pois eu tenho certeza, eu tenho convicção, que Deus é aquele que tem poder para responder a tua oração e para operar milagre. Eu tenho certeza que Deus é aquele que tem poder para pegar cada pedido nas mãos e responder segundo o querer dele, segundo a vontade dele, para ministrar a cura e o milagre sobre a sua vida. Ah, pastor, mas já falaram tanto que eu não seria ninguém, já falaram tanto que eu não conseguiria nada na vida, que eu acabei acreditando, dando valor, dando atenção. Deus está dizendo hoje, a sua vida não é definida pelo que falam, a sua vida não é definida pelo que dizem, a sua vida é definida pela palavra que Deus liberou, porque Deus me disse que tu tem promessa de ser uma pessoa muito feliz e vitoriosa em todas as áreas. Deus me disse, tem promessa para a tua vida sentimental, tem promessa para a tua vida financeira, tem promessa para a tua família. Deus falou para mim. Sabe por que hoje você ainda se encontra de pé? Sabe por que hoje você ainda vê
os livramentos de Deus dentro da tua casa, porque existem promessas de Deus que mantém você de pé, que mantém a tua casa ainda intacta, porque o Senhor é aquele que tem se apresentado como Deus de livramento na tua casa, e você sabe do que eu estou falando. Porque o inimigo tentou tocar. O diabo tentou atingir, o diabo tentou atrapalhar, Satanás tentou interferir, tentou colocar a mão, e você sabe. E o Senhor é aquele que tem estado no controle para fazer se concretizar a promessa dele. Em detrimento da tua casa, em detrimento do Senhor, é aquele que tem se apresentado para fazer se concretizar a promessa dele sobre a tua casa, guerreira. Sobre a tua casa, guerreiro de Deus. E papai está falando comigo hoje, ele está dizendo assim: Samuel, fale para esta mulher, fale para este homem preparar o coração para viver grandes promessas. Agora, nesses próximos dias, nesta primeira semana, até o dia 7 do mês de maio, o Senhor, ele promete surpreender você. O Senhor, ele promete surpreender a sua casa. O Senhor, ele promete fazer você viver coisas que você ainda não viveu. Enxergar coisas que você ainda não enxergou. Chegar em lugares que você não chegou. Pisar em ambientes que você não pisou. Porque até hoje te humilharam, falaram mal de você, mas o Senhor manda dizer assim: vão mudar a conversa no que diz respeito à tua vida. Vão mudar o assunto vai mudar. A conversa vai mudar no que diz respeito à tua vida. Não vão mais falar o que falavam antes, não vão mais dizer o que diziam antes. A conversa vai mudar no que diz respeito à tua vida. A conversa, ela vai mudar no que diz respeito a você, no que diz respeito à sua vida, assim manda dizer o Senhor. Porque papai é aquele que sabe onde agir, aonde tocar, aonde entrar no cenário, aonde trabalhar e aonde operar para que a obra e o milagre dele aconteça. Deus está dizendo: eu vou surpreender, vou calar a boca de muita gente, porque eu sou o Senhor, que vou fazer você enxergar com esses teus olhinhos lindos que Deus te deu. O milagre, o extraordinário de Deus. Então eu quero que você se concentre, porque hoje Deus está dizendo que Ele vai trazer paz, tranquilidade, porque na verdade esse vídeo aqui é um vídeo que Deus levantou para trazer paz, para trazer cura para a tua alma, para trazer descanso, para tirar esse peso de você. Porque tem gente que entrou aqui nesse vídeo e vai sair leve, tranquilo, vai sair aliviado por Deus, vai sair com uma paz tão grande no coração, com uma alegria tão grande na alma, que não há ninguém que consiga retirar de você essa paz, essa alegria, esta tranquilidade. Assim te manda dizer o Senhor. Escute, olhe para mim, porque papai está falando hoje com você. Tem coisa linda chegando, viu? Tem coisa boa chegando para você, para sua casa. Tem bênção de Deus chegando para a tua família. Tem coisas que você não viveu, que você não vivenciou, que você não viu acontecendo, que papai vai fazer você ver, vivenciar e acontecer na sua vida. Deus manda você se preparar. O profeta Isaías, ele chegou a dizer no capítulo 55, verso de número 8: porque os meus caminhos não são os teus caminhos, diz o Senhor, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor dos exércitos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos, mais alto do que os teus caminhos e do que os teus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os teus caminhos e do que os teus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Então hoje, olhe para mim. Hoje Deus ele te convida a se erguer desse chão, a se levantar dessa situação. Hoje Deus te convida a se erguer, a se levantar, porque o Senhor é aquele que vai mostrar para você que Ele vai te levar em lugares para você viver coisas maiores do que você imagina. Os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que o teu caminho e do que os teus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Tem coisa que você sonhou, que você planejou, que você arquitetou, que você desejou, que você quis que Deus fizesse, e Deus disse: eu não vou fazer do jeito que você quer, eu vou fazer muito maior. É maior. Deus ele tem para você planos que vão além do que você planejou, promessas que vão além do que você sonhou, desejos que vão além daquilo que você queria que acontecesse. O Senhor vai fazer você viver coisas incríveis, coisas maiores, coisas extraordinárias que vai fazer você se surpreender, porque vai chegar a fase na sua vida que você só vai saber da glória a Deus. Vai chegar a fase na sua vida que você só vai saber abrir a boca para dizer assim: obrigado, meu Deus, obrigado, papai, pela promessa, obrigado pelo projeto, obrigado pelo decreto, obrigado porque o Senhor é Deus de testemunho. Se eu fosse tu, eu já deixava até salvo aí, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Agradecer pelo quê, pastor? Agradecer por cada promessa, por cada projeto, pelo milagre, pelo testemunho, pela dupla honra que papai vai fazer você viver, porque Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa porventura. Diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria. Deus está dizendo: se eu falei, pode descansar a tua alma, pode aquietar o teu coração. O homem não terá poder para aniquilar, para cancelar, para atrapalhar o que Deus começou e iniciou na tua vida. Se eu te falei, se eu decretei e se eu disse que você viveria, pode acalmar essa tempestade do teu coração, porque Jesus está no teu barco. Jesus está no barco da tua vida e Ele ainda tem um remo dizendo assim: eu remo por você. Você não tem força para remar. Talvez você esteja aí debilitado, e Jesus está dizendo: eu estou com o remo na mão, vou remar contigo, vou caminhar contigo, vou entrar no mar da vida, vou entrar dentro deste barco, vou te dar capacidade para velar e chegar do outro lado de posse de vitória, porque não tem quem consiga interferir naquilo que Deus começou. O decreto de Deus virá à tona sobre a sua vida. Assim manda dizer o Senhor para você. Ah, pastor, tem sido cansativa a minha vida. Ah, pastor, mas a minha vida tem sido de dores, de lamento, de sofrimento, de tempestades, de lutas, de pancadas. E Deus está dizendo: vai passar, mulher. Vai passar, guerreiro. Vai passar, serva de Deus, servo do Senhor. Vai passar. E quando tu chegar lá do outro lado, tu vai chegar lá do outro lado dizendo assim: valeu a pena correr. Valeu a pena ser humilhado, chegar na onde Deus projetou. Deus me disse. Teve gente que olhou você de longe. Teve gente que te observou. Te olhou de longe, analisando a tua vida. E Deus me disse que 3 pessoas disseram cada uma coisa diferente a teu respeito. Foram dito 3 coisas por 3 pessoas. Coisas que talvez você não escute.
Porque às vezes Deus não permite você escutar algumas coisas porque Ele sabe que o teu coração não estaria preparada para suportar. Estaria preparado para suportar. E Deus está falando hoje para alguém que chegou aqui. Disseram, falaram. E Deus é aquele que segura a tua estrutura. Porque quando você não ouve, o próprio Deus vai lá e ouve. Presencia, analisa todos os contextos, todo o ambiente. Ele analisa para mostrar que o Senhor, Ele tem cuidado de você. Porque disseram assim, eu duvido que ela consiga. Eu duvido. Eu aposto que ela não vai durar um mês, que ele não vai durar um mês. Outra pessoa disse assim, eu vou fazer de tudo para atrapalhar a vida dele e a vida dela. Eu vou fazer de tudo para não deixar. Aí teve alguém que disse assim também, abriu a boca para dizer assim, tomara que caia, tomara que tombe, tomara que perca, tomara que se prejudique. Aí Deus tem dito assim para mim hoje, Samuel, fale para esta pessoa, que a última palavra ela vem de Deus, não vem do homem. O rei Salomão deixou escrito dizendo assim, do homem são os desígnios do coração, mas a Deus pertence tanto o querer quanto o efetuar. O Senhor está dizendo, o homem ele pode até projetar, pode até pensar, pode até falar, pode até desejar, mas só acontece se Deus permitir, porque quando Deus se levanta para agir com o poder da sua mão, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá? Tem gente que tem tentado agir contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu lar, para tentar impedir, para tentar atrapalhar, para tentar anular o projeto, o processo, mas Deus está dizendo, se cair na minha mão, não tem para onde fugir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Tem gente que vai cair na mão de Deus e não vai ter para onde escapar. Não vai ter para onde fugir. A Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando o profeta Natan vai até Davi, para entregar a ele a sentença do erro e da gravidade que Davi havia cometido devido ao adultério, a intenção que ele teve de prejudicar a vida de Urias e de tomar de Urias a sua esposa. Natan chega para Davi e diz, e aí Davi, o que você quer? Deus está te dando a opção de escolher. Cair nas mãos de Deus, cair nas mãos do homem. O que você deseja? Que venham as pragas, que o anjo da morte venha, que Deus, Ele cuide, ou que os homens venham e vençam, destruam tudo? Você quer cair nas mãos do homem? Quer cair nas mãos de Deus? Ou quer que o próprio Deus decida? Aí Davi ele olha e diz assim, dura coisa é cair nas mãos de Deus. Mas Davi teve sabedoria naquele momento e pediu clemência, misericórdia. E deixou Deus tomar o controle daquilo que Deus faria. Tanto é que de tanto Davi clamar, Deus acaba liberando o perdão para ele. Porque reconheceu e viu no coração de Davi um sentimento de perdão. Tão certo é que se você for
no livro de Salmo, no capítulo 51, você vai ver um pouco desta oração que Davi faz. Quando ele está clamando ali, dizendo: Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não me expulses da tua presença. Purifica-me com ensopo e certamente ficarei limpo. Renova em mim um espírito inabalável. Me ensina, me protege. Para onde eu fugirei? Ele está falando com Deus no Salmo 51, pedindo a Deus direção, para que Deus guiasse ele. Falando para Deus que Deus, ele não está preocupado com sacrifício e oferta, mas sim com o coração aquebrantado e contrito, porque esse Deus não despreza. E naquele momento Davi, ele estava se derramando, Davi, ele estava se lançando diante dos pés. Davi, ele estava rasgando a alma, clamando perdão, clamando clemência, pedindo a Deus para que Deus tivesse piedade e misericórdia da vida e da alma de Davi. Naquele presente momento ele estava pedindo a Deus clemência, misericórdia, para que Deus tivesse clemência e para que Deus tivesse misericórdia da vida de Davi naquele exato momento. Papai está falando com alguém que chegou aqui hoje e ele está dizendo assim: eu sei do teu coração. Eu conheço o teu coração melhor do que ninguém. Tem gente que vai cair na mão de Deus. Deus está falando hoje. Tem gente que tentou tocar em você, tentou te prejudicar, mas vai ter que ver o operar de Deus. Vai ser obrigado a ver o trabalhar, o tratar, o projeto, o trajeto, a bênção, o milagre de Deus na sua vida. Vai ser obrigado a ver a forma como Deus irá operar na sua vida. E vai ser surpreendente. Tem gente que vai ser obrigado a ver a forma como o Senhor teu Deus irá trabalhar na tua vida. E não vai poder fazer nada para atrapalhar. E não vai poder fazer nada para interferir, para anular, para cancelar aquilo que Deus começou. Aquilo que Deus iniciou na sua vida. Papai está cuidando, papai está preparando, papai está declarando hoje, dizendo assim: Samuel, eu tenho uma guerreira, eu tenho um guerreiro que chegou nesse vídeo, que vai viver o melhor momento da vida, que vai viver a melhor fase da vida, que tem gente que vai olhar e vai dizer assim: é mentira. Tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai demorar para aceitar que você venceu, porque não quer de jeito nenhum. Tem gente que vai dizer assim: não, só pode ser mentira, eu só posso estar sonhando. Vai demorar para cair a ficha de muita gente, e papai está dizendo hoje para você. Mas pode descansar o teu coração, porque o Senhor, Ele sabe cada detalhe específico da tua vida. E Ele manda fazer 2 perguntas para alguém que chegou aqui hoje. A primeira pergunta que Deus manda fazer para você hoje não é a pergunta que Deus fez para Natan, não, que Deus fez para Davi através de Natan, não. Não é essa a pergunta. A pergunta que Deus quer te fazer hoje é diferente. Ele manda perguntar para você hoje: ei guerreira, ei guerreiro, o que tu está fazendo? O que você está fazendo que você ainda não deixou Deus no controle da tua vida? O que você está fazendo que você ainda não entregou o controle na mão de Deus? Porque Deus está dizendo assim para alguém que chegou aqui: deixe eu assumir o controle da sua vida, de tudo. Das preocupações, das dificuldades, do medo, das humilhações, da ameaça, das afrontas. Deixa eu assumir o controle de tudo. É o que Deus está falando contigo hoje. Serva de Deus, servo do Senhor. Deus, Ele quer assumir o controle da sua vida, para te guiar, para te conduzir e para fazer você chegar no centro da vontade dEle,
para fazer você viver dentro do centro da vontade de Deus. Deus quer fazer você viver no centro da vontade dele. E ele está perguntando hoje: você vai assumir o controle? Ou você vai fazer que nem o salmista disse no Salmo de número 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, descansa, pois ele satisfará o desejo do teu coração. Tem outra palavra que diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus, ele tem cuidado de você. Por mais que você não veja, por mais que você não perceba, mas ele está trabalhando e projetando para a tua vida. Porque se tu chegou até aqui hoje, se tu está com esse celular na mão, se você ainda está assistindo esse vídeo, se esse vídeo chegou até você, foi por um propósito divino, específico da parte de Deus. E eu vou dizer a você, o profeta Samuel, ele chegou a dizer num canto chamado Ebenezer, que eles colocaram esse nome devido à vitória de Deus, quando eles disseram: até aqui nos ajudou o Senhor. Aí eles colocaram o nome daquele lugar de Ebenezer, o Deus que ajuda. O Deus que sustenta e ajuda até o último suspiro, até o teu limite, Deus tem te ajudado. E tu tem chegado no teu limite, tu tem dito assim: eu já cheguei no meu limite, porque Deus viu quando você falou, dizendo: Deus, as minhas forças se esgotaram, já cheguei no meu limite, não aguento mais, não tenho mais capacidade, não tenho mais força. E Deus está dizendo: eu sou Deus que vou te ajudar a caminhar um pouco mais, porque lá na frente tem projeto lindo, preservado e preparado para você. A segunda pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você crê que tudo na sua vida começará a dar certo na direção de Deus? Você crê que tudo na sua vida passará a dar certo na tua vida? Você crê que tudo passará a dar certo na tua casa, na tua história, na tua vida? Você crê? Porque Deus está falando hoje: Samuel, tudo para esta mulher, tudo para este homem vai passar a dar certo, porque Pai está cuidando. Deus, ele está cuidando, Deus está trabalhando, Deus está operando. E a palavra do Senhor diz: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Eu não sei quem tem tentado impedir a tua vida. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer assim, em Romanos capítulo 8, versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É praticamente ele dizendo: ei, diante de todos os cenários da nossa vida, eu quero perguntar para vocês, o Senhor estando do teu lado, quem é que pode ser contra você? Quem é que pode interferir, atrapalhar, anular ou cancelar, se Deus está decretando que você vai conseguir? Se Deus está decretando que a porta vai se abrir, se Deus está decretando que o milagre vai chegar, se Deus está decretando que a bênção vai acontecer, que o projeto vai acontecer, quem poderá interferir naquilo que Deus já decretou sobre você? É isso que Deus está falando hoje. Ninguém pode impedir o decreto de Deus para a minha e para a sua vida, porque Deus decretando, ninguém pode impedir. Pega o teu copinho com água, que eu quero fazer uma ministração agora. Eu quero orar contigo agora sobre esta água, em nome do Senhor Jesus. Pegue o teu copinho com água, deixe ele prontinho aí, preparado. Ah, pastor, não peguei não, pegue agora, nós vamos consagrar, nós vamos orar, apresentar a água.
para você beber. E eu creio com todo o coração que eu já vi testemunho aqui, vários testemunhos de bênção, de cura e de milagre. Depois que eu consagrar, que a gente orar e apresentar a água, a gente vai beber. Eu creio que Deus vai curar, vai restaurar e vai renovar a tua alma, a tua fé e o teu coração. Porque através de um ato profético como esse, muita gente é curada de enfermidades. E como eu falei, não é água que cura. O que cura é a presença, a unção de Deus, que se fará presente através desta água. Pegou a água? Se não pegou, dê um pause no vídeo, vá lá pegar e volte aqui que eu quero unir a minha fé. Unir a minha fé com a sua nesse exato momento, Pai amado. Pai querido Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te apresentar este homem, a vida desta mulher, para que o Senhor possa tocar, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa operar, Senhor, de conformidade com o teu querer e de conformidade com a tua vontade, porque o Senhor é santo, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, grandioso, é Deus forte, é Pai da eternidade e é príncipe da paz. Então, Deus, está aqui o teu servo, está aqui a tua serva. Eu consagro agora esta água para que a partir do momento que esse teu filho beber desta água consagrada, ele possa sentir a tua graça, a tua unção, o teu poder fluindo sobre o interior. Que essa água, Senhor, se torne cura, renovo, pois consagramos agora esta água para a glória de Deus. Beba da água. Bebeu da água? Feche teus olhos. Quem já bebeu, feche os olhos que eu quero concretizar e selar esse ato profético, Pai. O teu servo e a tua serva neste momento bebeu da água, Senhor. A água consagrada. Que agora, Senhor, cada molécula desta água fará parte, Senhor, da vida, do sangue, do organismo desta pessoa, Senhor. Esta água passará, Senhor, a fazer parte da vida desta pessoa, porque é uma água consagrada, carregada da tua unção, que vai servir, Senhor, como cura, renovo e fortalecimento. Pois eu creio que agora tem pessoas que vão ser curadas instantaneamente. A enfermidade vai sumir, o peso vai sumir, a dor vai sumir, e essa pessoa vai contar o milagre, o testemunho, se você estiver sentindo. Se Deus tocou em você, se você está melhor, já comenta e digita aqui do lado: pastor, eu não estou sentindo mais nada. Escute, salve essa mensagem, porque você vai voltar aqui para agradecer. Quem puder também, já clica no joinha, clica no coraçãozinho, porque essa mensagem, ela foi levantada por Deus. Não é o pastor Samuel que faz, que opera, que... Não. Quem faz a obra, quem trabalha, quem opera é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que cura, que restaura, que transforma e que fortalece. Então olhe para mim. Preste bastante atenção. Deus está falando com alguém que chegou aqui hoje, que ele já tem direção para a sua vida, que ele já tem decreto para a sua casa, que ele já tem milagre, porque o Deus, quando ele quer, o nosso Deus, quando ele quer fazer, ele não mede esforços, ele desce, ele marca o encontro, marca o dia, o horário, dá a sentença e pronto. Não vai adiantar fulano se espernear: ah, pastor, mas fulano tem feito de tudo. Não importa. Quando Deus quer, Deus não vai descer dizendo assim: com licença, eu posso. Se Deus quiser, ele não vai pedir permissão, ele não vai perguntar, ele não vai pedir conselho, ele não vai pedir por favor. Ele entra no deserto, no vale, no processo da vitória, porque a Bíblia diz que quando Deus faz, ele coloca rio no deserto, ele faz o vale florescer, ele abre caminho no meio do mar, ele abre processo de vitória no meio do deserto de derrota, e ele faz manancial brotar no meio do deserto.
Quando Deus quer, minha amiga, quando Deus quer, meu amigo, Ele decreta e ponto. Não adianta eu não quero, não aceito. Não vai adiantar se espernear contra o projeto e a promessa que Deus decretou sobre a tua vida. Porque o que Deus projetou para você é muito maior do que o que você pensa. O que Deus preparou para você é muito maior do que aquilo que você imagina. O que Deus preparou para você viver é muito maior do que o que você imagina, e se prepare. Se prepare, porque você vai cantar. Se prepare, porque você vai adorar a Deus dando glória, exaltando e dando aleluia. Vai glorificar a Deus dando glória e aleluia. Papai está cuidando de você, está tratando, está operando e está entrando com providência. Dando sentença, fazendo milagre, abençoando a tua casa. Ele manda dizer assim: vai chegar. Já está marcado o dia. Até o dia 7 de maio. Tem resposta. Tem surpresa, mas hoje o Senhor, Ele tem preparado. Ele me trouxe aqui para preparar você, para trazer alívio com a palavra dele para o teu coração. Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E eu vim aqui para liberar 4 palavras proféticas para a sua vida que Deus mandou. Para esses próximos dias. Para os primeiros 7 dias do mês de maio. Porque Deus está dizendo assim: não vai passar desses dias. Não passará do dia 7. A palavra profética de Deus se concretizar. Isaías, ele chegou a dizer assim: essa é a minha palavra. Isaías 55, versículo 11. E não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa é a minha palavra. Ela não vai voltar para mim vazia, ela vai fazer o que me apraz. Ela vai prosperar naquilo para que a designei. E Deus está dizendo: eu já designei vitória. Eu já preparei a bênção, já preparei o milagre, já decretei tudo. E tem 4 liberações proféticas que Deus mandou liberar para você hoje. A primeira liberação, Deus manda dizer assim: se preparem. Porque vai ter perdão dentro do seu lar. Porque vai ter reconciliação. Porque vai ter tratar no que diz respeito ao emocional e ao sentimental. Deus está dizendo hoje: vai ter perdão. E é perdão sendo dado e perdão sendo pedido. É vice-versa. Deus está dizendo hoje: eu quero liberar essa palavra profética até o dia 7. Eu vejo pessoas pedindo perdão e eu vejo pessoas perdoando. Porque até hoje o burburinho das pessoas daí de fora, a conversinha, o bafafá, como dizem em alguns lugares, a patotinha que tem se juntado no canto do outro até hoje. A conversa de ciclano e de fulano é que tua casa é uma casa derrotada. A casa de fulano é uma bagunça, a casa de ciclano é debaixo de guerra, a casa de fulano é só derrota, é só intriga, é só briga. Dá para ver de longe as pessoas brigando, discutindo, e Deus está dizendo: a sua casa passará a ser um lar de exemplo no que diz respeito à paz, à alegria e o amor de Deus. Ah, pastor, mas tem sido muito difícil viver em um ambiente debaixo de pé de guerra,
conflitos, e Deus está dizendo hoje, está mandando liberar essa mensagem profética. Vai chegar um tempo dentro da tua casa em que tu vai ver Deus operando para que o perdão, e o Senhor manda dizer assim, esses primeiros dias vai ser o dia de você viver um testemunho. Eu vejo você contando um grande testemunho nesse mês de maio. Eu vejo um culto de ação de graça. Eu vejo um testemunho sendo liberado. Eu vejo você contando um lindo testemunho para a glória de Deus. E eu vejo pessoas te parabenizando, honrando você, batendo palmas para você. Eu vejo pessoas dizendo assim, verdadeiramente Deus fez a obra na casa dessa mulher. Deus fez a obra na casa desse homem. Tu já fez voto com Deus sobre a tua casa. Tu já fez promessa sobre critérios e setores da tua vida. Tu já entregou na mão de Deus projetos e propósitos que já teve fase na tua vida de você não acreditar que Deus poderia mudar o ambiente, que não daria certo. E Deus está dizendo hoje, cada projeto, cada propósito, cada plano está na minha mão. E Ele manda dizer assim, se prepare, porque a tua casa vai ser um exemplo no que diz respeito às bênçãos, às obras, as maravilhas de Deus para a tua casa, as maravilhas de Deus para o teu lar, as maravilhas de Deus para este ambiente, para a tua parentela, para a tua família. A tua casa vai ser um lugar onde vai fluir o exemplo daquilo que Deus fará, da obra que Deus concretizará neste ambiente. Eita, que Deus está dizendo hoje para alguém que chegou aqui, eu estou cuidando de tudo, estou tratando em tudo, estou agindo em tudo, estou operando em todo o processo. Calabachuri minarai. Pode chorar, filha, pode chorar hoje, porque a tua lágrima vai se converter em alegria. O teu pranto vai se converter em riso. O que estava morto, Deus vai levantar. O que estava caído, Deus vai fortalecer, vai pôr de pé. Deus está dizendo hoje, eu vou mudar esse processo e você vai viver a melhor fase da sua vida. Se prepare para cumprir o voto, para pagar a promessa. Porque vai ter pedido de perdão. Deus vai restaurar, vai alinhar a tua casa e vai ter paz, amor e perdão. A segunda palavra profética que Deus manda liberar para você é que não acabou ainda. A tua história está só começando. Talvez você disse assim, está tudo acabado, parece que vai tudo se acabar. É as pessoas dizendo de um lado para o outro, falando à torta e à direita, acabou, já era para ele. Tem gente que está só esperando a oportunidade para aplaudir a tua derrota. O diabo já estava preparando a festa, já estava preparando a comemoração no inferno para dizer que você é derrotada, que você é fracassada e que você caiu e desistiu. Mas Deus está dizendo, não acabou, está só começando o meu projeto, está só começando a tua jornada, ela vai iniciar. Não acabou não, Deus está iniciando uma jornada de bênção, de vitória e de conquista na sua vida. A partir de hoje você vai ver Deus mudando a tua casa. A partir de hoje você vai ver Deus agindo no teu lar, Deus curando, Deus restaurando, Deus tratando e Deus fazendo a obra. Deus está dizendo, eu inicio um novo tempo em que você vai ver tudo ao teu redor começando a dar certo, em que você vai olhar para você mesma, vai chegar no espelho, vai olhar para o teu reflexo e vai dizer assim, valeu a pena lutar tudo e chegar até aqui hoje. Você vai se olhar no espelho e você vai lembrar disso que eu estou falando com você. Você vai se olhar chorando e vai dizer assim, graças a Deus que eu não desisti, que Ele me ajudou a chegar até aqui.
Eu venci. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: eu venci. Terceira palavra profética de Deus para a tua vida hoje é que as portas se abrirão de um jeito que você vai se surpreender. E Deus manda dizer para você: se prepare para tu ver o tanto de porta que Deus abrirá na tua vida. Se prepare para tu ver o tanto de porta que Deus, Ele abrirá. Darabadagas se prepare para tu ver, porque Deus está quebrando as correntes. Papai está dizendo hoje: eu estou quebrando as correntes, estou desfazendo o laço, estou quebrando o embaraço, estou anulando o decreto do inferno, estou dando vitória, preparando a conquista, entregando o melhor. Porque tu vai ver o tanto de porta que vai se abrir na tua vida, que tu vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? A porta do emprego, a porta da felicidade, a porta do casamento, a porta do projeto, a porta da prosperidade. Vai ser tanta porta na tua vida que tu vai achar que é um sonho. Porque as bênçãos de Deus, elas vão fluir naturalmente de canto a canto, ao ponto de você começar a olhar de um canto a outro e dizer assim: muito obrigado, Deus, porque tu só vai saber fazer, sabe o que é? Agradecer a Deus. Terceira palavra profética de Deus é que o Senhor, Ele está abrindo o caminho, quebrando as correntes e preparando portas para você passar. Quarta palavra profética que Deus manda liberar para a tua vida hoje é que a sua vida sentimental vai passar pela melhor fase. Deus manda dizer assim para você: muitos disseram que você não seria feliz no casamento. Algumas pessoas chegaram aqui com palavras que disseram que não seria feliz no relacionamento, na família. Algumas pessoas chegaram aqui com palavras que receberam de pessoas que disseram que você não chegaria em lugar nenhum no que diz respeito à vida amorosa, sentimental, porque tu já foi traída. E Deus está dizendo assim: se prepare, porque eu vejo você sendo uma pessoa muito feliz na vida espiritual, emocional e na vida amorosa, principalmente amoroso. Eu vejo pedidos de relacionamento, eu vejo uma aliança, eu vejo casamento, eu vejo família, eu vejo filhos, eu vejo uma paz que excede todo o entendimento que Deus projetou e preparou para a sua vida, porque você foi chamada para ser completa. Para ser completo em todos os quesitos: emocional, sentimental, financeiro, familiar e conjugal. Amoroso, sentimental. E o Senhor manda dizer assim: a partir de hoje você vai dando certo a tua vida amorosa, a tua vida sentimental. Deus preparando a pessoa certa para estar do teu lado. Deus trazendo de volta aquele que saiu da tua vida. Deus quebrando o protocolo que tentou te separar. Porque tem muita gente que vai viver um milagre. Eu quero apresentar cada pedido de oração de cada pessoa que chegou aqui agora. E eu quero pedir para você com todo o meu coração. Já coloque o teu nome. Coloque o seu pedido de oração aqui do lado. Deixe o seu nome. Deixe o seu pedido de oração que eu quero estar apresentando. A sua vida, a sua casa, diante do altar de Deus. Coloque o seu nome, o seu pedido de oração que eu quero apresentar e colocar a tua vida, a tua casa, diante do altar de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem não colocou ainda, presente. Já clica no joinha no coração, deixa aquele mimo, eu gostei demais. E ore junto comigo. Una a sua fé com a minha. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar cada servo, cada serva do Senhor. Que o Senhor possa fortalecer, Deus, quebrar todos os grilhões, todas as correntes, todas as cadeias, Pai. Que o Senhor possa levantar a autoestima desta mulher. Que o Senhor possa surpreender a fé deste homem. Que o Senhor possa, Espírito Santo, ampliar, Senhor, os sentimentos, o coração, a alegria, Senhor,
para que o teu servo, para que a tua serva viva os projetos, as bênçãos, os milagres projetados, declarados para cada um deles. Pois eu creio que haverá vitória, que haverá conquista, que haverá bênção, que haverá, Senhor, projetos realizados, declarados, decretados para esta casa, para esta família, para a glória de Deus, Pai. Obrigado por tudo, pois santo, tremendo, lindo e poderoso é o teu nome, Deus. O teu nome é poderoso, o teu nome é majestoso, Pai. Obrigado por sempre estar conosco, por sempre preparar a nossa vida para que a gente possa viver o melhor do Senhor. Assim eu oro, já te agradeço e peço, recebe cada nome, cada pedido, cada pessoa, cada projeto, cada petição, o que foi escrito aqui que venha chegar até o teu trono. Senhor, eu posso tomar posse nas tuas mãos, pois eu entrego nos teus pés, querendo que o Senhor vai receber com resposta, operando milagre e fazendo maravilhas acontecer em detrimento desta família, em nome de Jesus. Recebe com muita fé. Tem mais alguém que está precisando muito ouvir esse recado hoje? Eu quero te pedir com todo o meu coração, mande essa mensagem para mais corações, envie para mais vidas que estão precisando ouvir esse recado hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um. Não se esqueça de ativar o sininho, de se inscrever aqui no nosso perfil e de nos seguir. Fica na paz.